Saúde no ar. Informação na dose certa. Tá aí, ouvimos o depoimento da aposentada Maria Nilza. Ela disse que usa marca-passo, mas como de tudo, não faz nenhuma restrição, sobe ladeira, sobe, desce e tá vivendo bem. Como será que tá essa vida, esse vivendo bem da nossa ouvinte Maria Nilza? Que tipo de consequência ela pode ter? A saúde é você, viu? Cuide direitinho e fique atento. Com a palavra, a médica cardiologista, já queremos agradecer desde já a presença da doutora Lenise de Paula. Muito bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Eu gostaria de agradecer pelo convite de estar participando aqui. Bom, acabamos de ouvir a senhora Maria Nilza e o que acontece com ela é justamente o nosso objetivo, melhorar a qualidade de vida do paciente. O marca-passo é colocado para ele ter uma vida normal ou quase normal. Poucas são as restrições para o portador de marca-passo. Então, é mito dizer que, por exemplo, não pode usar celular, não pode fazer atividade física. Quais são, se é que existem, as restrições para quem usa esse dispositivo? As principais restrições são a ressonância magnética apenas para aqueles portadores de marca-passos de primeira geração, que são os marca-passos mais antigos, mas já existe no Brasil marca-passo que é compatível com a ressonância magnética. Mas todo o sistema deve ser compatível, então os eletrodos e também o gerador. Primeira coisa é essa. A segunda, ele deve evitar a litotripsia, porque pode levar a interferência no seu funcionamento. As portas detectoras de metais, então a única coisa, ele vai levar todo portador de marca-passo, ele possui uma carteirinha identificadora do dispositivo, que ele deve andar com ela como quem anda com a carteira de identidade. Deve mostrar ao guarda todo... nos lugares onde existem essas portas detectoras de metais, nas lojas de departamento, nos aeroportos e passar pelo lado. Com relação ao celular, se o marca-passo é colocado na região infraclavicular à direita, que é o mais frequente, ele deve usar o celular do lado esquerdo e vice-versa. No caso das crianças, normalmente são implantados no abdômen. Então, não existe esse problema, ele pode usar o celular dos dois lados. Então, informação, orientação para você, esclarecer suas dúvidas e até corrigir possíveis mitos, coisas que você tem ouvido, no senso comum, que as pessoas acabam dizendo, olha, você tem marca-passo, deve fazer isso, aquilo, o importante é você ouvir um profissional. É ele a fonte segura para que você possa tirar todas as dúvidas. Claro que hoje, com o advento da internet, é muito comum, né? As pessoas vão lá, acessam e às vezes não é um site, não é uma fonte que tem uma informação segura. É importante, então, que os profissionais, que os pacientes, os usuários estejam em contato com o seu médico. É isso, doutora? Exatamente. Todo portador de marca-passo, geralmente, ele me pergunta se ele pode usar televisão, o rádio, o chuveiro elétrico, todos esses equipamentos que nós dispomos em casa, eles não interferem no funcionamento do aparelho. Quando o forno micro-ondas estiver ligado, ele deve manter uma distância de 3 metros, mais ou menos, enquanto ele está ligado. Depois de desligado, que ele apita, o portador de marca-passo já pode abrir e utilizar o forno micro-ondas sem problema. Então, a maior parte dos equipamentos de hoje em dia não interferem sobre o funcionamento do gerador. Para conviver com tudo que existe, está à disposição em termos de nível de tecnologia e também manter o funcionamento adequado desse dispositivo. Exatamente. O portador de marca-passo deve fazer o controle do aparelho a cada 6 meses. Essa bateria dura uma média de 6 a 10 anos. E antes da troca, normalmente quem faz o estimulista, como eu, ele avisa ao paciente, olha, ainda tem disponível carga para 6 meses. Então vamos trocar ou já está na hora de trocar e a troca é feita eletivamente. Queremos ouvir a pergunta, a participação de 2 ouvintes. Uma que está lá em Feira de Santana, um grande abraço à cidade de Feira de Santana e toda a região ali de Feira, a grande região de Feira de Santana, as cidades que compõem a região metropolitana de Feira de Santana. E a Josenilda está aqui na ponta da linha e faz uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo. É só agradecer. Eu sou, assim, uma testemunha viva. Eu tenho um filho, Ronald Gabriel, a doutora Lenise conhece muito bem, né, que Ronald colocou o marca-passo com 1 ano e 7 meses e tem uma vida tranquila, uma vida normal, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito a Deus e a Nossa Senhora
E na terra, a doutora Lenice e a doutora Nádia, que trouxe meu filho de volta. Que coisa legal, o reconhecimento do profissional que se dedica, que se coloca mesmo à disposição, fazendo esse trabalho humanizado, acima de tudo, né, doutora Lenise? Parabéns aí. Obrigada. O reconhecimento da ouvinte, que fala aqui no programa Saúde no Ar, a Teorides, lá do bairro de Pernambués. É isso mesmo? Falei seu nome certinho? Bom dia. Bom dia, Eurides. Eurides. Diga, Eurides. Eu gostaria de perguntar para a doutora, um paciente que usa o marca-passo, que eu tenho 2 irmãos que usam marca-passo, eles podem usar o celular, eles podem usar o controle de televisão, usar chuveiro, essa coisa toda? Estamos falando exatamente sobre isso, sobre o uso de marca-passo. Também falamos sobre o estresse. Por favor, doutora, comente. Bom dia, Eurides. Sua pergunta é muito bem colocada, porque é uma das principais dúvidas do portador de marca-passo. Você pode usar o celular, sim, se o seu marca-passo está localizado na região do seu braço direito, na região infraclavicular direita, use o celular à esquerda e vice-versa. Os celulares, eles têm um campo magnético que pode interferir, mas que é pequeno. Não deve, no caso dos homens que têm o bolso na camisa, não deve colocar o celular dentro do bolso próximo ao marca-passo. Com relação aos demais aparelhos que tem na sua casa, à exceção do forno micro-ondas, você pode utilizar tudo. Todo e qualquer controle remoto não interfere sobre o funcionamento do aparelho. Evite também o colchão magnético. Com relação aos demais, rádio, televisão, chuveiro elétrico, ferro de passar, todos eles não interferem sobre o funcionamento do aparelho e você pode ter uma vida normal. Praticar esportes de baixo impacto, evitar apenas coisas que possam lesionar o marca-passo, como tomar uma bolada em cima do aparelho. Com relação ao estresse, já sabemos dos prejuízos, né, que pode trazer para a vida de qualquer pessoa, principalmente para o paciente cardíaco e mais ainda para quem tem marca-passo. Qual a relação? Tem tudo a ver, porque o estresse tem uma relação direta com a maior incidência de taquiarritmias. Quer dizer, o coração pode disparar quando nós liberamos adrenalina sob o efeito de estresse. Então, o estresse não é bom para nada. É bom a gente sempre procurar dormir bem, evitar estimulantes como a cafeína, como o chocolate, a bebida alcoólica, que isso potencializa o efeito do estresse. Com relação à questão de sentimentais, emoções, fortes emoções, doutora, a gente fala assim, ai meu Deus, meu coração não vai aguentar, eu tô com uma palpitação, eu vou passar mal, eu não aguento tanta emoção. É verdade, o que ocorre nesse sentido? Existem as emoções boas, né, que pelo contrário, ao invés do coração se sentir mal, ele vai se sentir muito bem. Então, amar, atividade sexual, praticar esporte é uma coisa prazerosa, é uma coisa boa para o coração. Já o estresse do dia a dia, a raiva, o ódio, guardar esse tipo de sentimento você deve evitar, porque tem tudo a ver com a maior incidência de infarto, de isquemia cerebral, de doenças fatais. Hoje estamos falando sobre o marca-passo. Os marca-passos cardíacos são pequenos dispositivos que são implantáveis, capazes de monitorar o ritmo do coração, o ritmo cardíaco, e estimular o coração, impedindo a frequência cardíaca se reduza abaixo de determinados limites. E atualmente existem muitos modelos diferentes de marca-passos que são aplicáveis para cada tipo de paciente. Quem está esclarecendo dúvidas sobre o que é esse dispositivo, como ele pode ser usado, é a doutora Lenise de Paula, médica cardiologista e arritmologista. É uma profissional especializada nessa área de arritmia, ou seja, a forma como o coração se comporta. Ela tem uma especialização fora do país, na Bélgica, também já defendeu aqui na Escola Baiana de Medicina a sua tese de mestrado nessa área e é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Está aqui à sua disposição para esclarecer as suas dúvidas. 3328-7666. Doutora, eu queria agora conhecer, ela trouxe aqui alguns aparelhos para a gente, infelizmente o ouvinte não pode ouvir, mas pode ir buscar também informações através de outros canais, na internet, e conhecer o dispositivo para quem não conhece. Quem já tem, já usa, já viu como é. Mas ela pode explicar para a gente como o marca-passo funciona, como é que é feito o implante, né, desse sistema. Olha, o marca-passo é um dispositivo eletrônico que é um computador, uma alta tecnologia, com a qual nós conversamos através de programadores, que são outros computadores que a gente pode interrogar, programar e consertar os problemas eventuais. Ou seja,
Na prática seria o quê? A pessoa está com o dispositivo, foi implantado. Isso. E de longe, a Isso. médica pode fazer uma interferência, pode ajudar? Como é que funciona Sim. isso? Os marcapassos, eles são tão avançados que o paciente pode ter um aparelho que se chama o Home Monitoring, que à distância ele pode ligar esse aparelho no telefone e é emitido a corrente elétrica, o impulso do marcapasso transmitido para o meu celular, para o e-mail e através da internet eu posso visualizar o traçado do paciente à distância. Isso se chama Home Monitoring. Todas as pessoas que têm marca-passo já estão nesse sistema ou isso é uma novidade, algo mais moderno? Ou seja, quem tem marca-passo necessariamente tem que estar associado a essa forma de procedimento? Já é assim? Ou é possível que tenha gente que nem conheça essa forma de lidar? Tem muita gente que não conhece, eu estou apenas esclarecendo que existe. Isso é usado principalmente para pacientes que estão em áreas remotas. Então, eu tenho um paciente que mora no interior, onde ele não tem acesso aos grandes centros, a dificuldade de movimentação, pacientes que estão no Amazonas, pacientes que estão no Piauí e que eles querem conversar comigo, às vezes passou mal. Então, através desse equipamento à distância, eu posso ver como está o ritmo do paciente e o marca-passo se está funcionando bem. Mas para o portador de marca-passo, no dia a dia, essa programação é feita assim, o paciente vem para mim, muitas vezes em ambulância, a prefeitura paga, se a gente fizer um relatório, eles pagam o transporte, eles vêm para fazer o controle, a programação, que deve ser feita com 1 mês após o implante e depois a cada 6 meses. Essa programação do marca-passo é simples e é feita através de um computador que, colocado na cabeceira do paciente, eu interrogo e vou programando de acordo com a atividade física do paciente. Então, se ele quer dançar, subir uma ladeira, praticar um esporte, ir para uma academia, eu vou regular para que o coração do paciente acompanhe o ritmo dele, que ele tenha uma vida normal. Eu fico pensando aqui na responsabilidade que esse paciente tem no controle e também na manutenção disso tudo. Ou seja, logo após o implante tem essa consulta, tem essa programação e a cada 6 meses é necessário de fato que ele faça isso de forma sistemática. Você já imaginou quem não faz, quem esquece ou acha que não é necessário? O que isso pode trazer como consequência? Bem, o equipamento, como todo equipamento eletrônico, ele pode falhar. A bateria pode descarregar totalmente e não haver tempo hábil para a gente fazer a troca. E através da programação de marca-passo, nós podemos dizer com certeza absoluta quanto tempo ainda tem de carga para que seja retirado, trocado o gerador, sem que o paciente corra risco de vida. Ou seja, a programação é importante, deve ser feita periodicamente. Sim, ele não deve negligenciar nesse aspecto, porque se o aparelho falha, ele morre. Para quem é indicado marca-passo, qual é o perfil do paciente que tem essa indicação? E depois, qual é o procedimento para o implante desse equipamento? O marca-passo está indicado para os portadores de bradiarritmias, principalmente. Ou seja, o coração que está batendo muito devagar, que faz pausas e que se acompanha de sintomatologia, tontura, síncope. Então, a frequência abaixo de 50 batimentos por minuto no adulto, isso não é normal no dia a dia. E ele se cursa com bradicardia, ele precisa do marca-passo. Qual seria o normal e como ele pode ficar acompanhando isso? O normal é variar de 50 até 110 batimentos, mas para que ele tenha a necessidade do implante, ele tem que correlacionar a bradicardia com sintoma. Então, é o paciente que tem uma tontura muito frequente e que o pulso dele é muito baixo, abaixo de 50 batimentos. Aí tem a indicação do implante do Aí marca-passo. tem indicação. Essa é a principal indicação. Mas existem marca-passos como este aqui, que é o desfibrilador implantável, que é um marca-passo para bradi e taquiarritmias. Então, se o coração bate devagar demais, ele estimula para o coração bater mais rápido. Mas se o coração tiver uma taquicardia ventricular, por exemplo, o coração disparou, ficou acima de 150 batimentos por minuto, sudorese e mal-estar. Essa é uma arritmia que pode levar à parada cardiorrespiratória. Esse aparelho, ele dá um choque e tira o paciente da parada cardíaca. Isso é implantado através do SUS, é um procedimento particular. Quem tem acesso, como o paciente pode ter acesso a essa tecnologia? Todo e qualquer cidadão brasileiro tem acesso a essa tecnologia.
Em hospitais como o Incoba, que é o Ananeri, Hospital Santa Isabel e vários hospitais da rede do SUS e também na área particular, eles podem ter acesso desde que o paciente tenha indicação, é claro. Ele precisa passar por um arritmologista, porque essa é uma alta tecnologia de alto custo. E somente os pacientes que já tiveram parada cardiorrespiratória, que foram ressuscitados ou que têm o risco de vir a desenvolver esse ataque à arritmia, que tem indicação. E existe um terceiro tipo de marca-passo que nós chamamos de ressincronizador cardíaco. Esse é indicado para os pacientes que cursam com bradicardia e que apresentam um dissincronismo ventricular, ou seja, o coração bate mais rápido do lado direito do que do lado esquerdo. Isso leva a um aumento da área cardíaca e uma fraqueza na contração. E é para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva avançada. Agora, isso é uma questão fisiológica, ou seja, o paciente, a pessoa que tem esse sintoma, que age dessa forma, ele é uma questão dele, orgânica, ou isso ele adquiriu? Quais são as causas para essa frequência do batimento cardíaco? Para mais ou para menos? Na grande maioria dos pacientes, as principais causas são o infarto agudo do miocárdio, a doença de Chagas, a hipertensão arterial sistêmica que leva ao aumento do coração. Então, muito paciente portador de hipertensão arterial sistêmica, ele negligencia o tratamento por ser uma doença inicialmente assintomática, aí come sal, não toma um remédio, o coração aumenta de tamanho e leva a falha no sistema elétrico do coração. Ou seja, eu sou hipertenso, no caso, a pessoa não me cuido, não toma medicação, não cuido da minha dieta, reduzindo até tirando muitas vezes o sódio sal da sua alimentação e porque não tem sintoma, ou seja, não sente nada. Eu tô ótimo, não tô sentindo nada, então estou bem. Não é bem assim. A hipertensão ela é silenciosa e está ali agindo e pode trazer consequências. Patrícia, você descreveu muito bem. O mesmo acontece com o portador do diabetes mellitus. É uma doença que é insidiosa, incurável, mas controlável. Depende muito do paciente como ele vai envelhecer sendo portador de hipertensão e do diabetes. Tem que ter controle, tem que ter uma conscientização da necessidade da dieta, caminhada, exercícios e de tomar medicação regularmente. Ou seja, uma vez doente ou hipertenso ou diabético, você vai conviver com essa doença. Exato. Não adianta dizer, não aceito, eu não sou doente, eu tô bem. Não, a doença crônica, ela está ali, ela está instalada, já foi desenvolvida. Agora é o quê? Cuidar. Não é o fim do mundo, depende de nós. A vida depende da gente. É possível, tem profissionais aqui qualificados, a tecnologia também está ajudando. Tem os centros de atendimento aqui em Salvador, Ananeri, CEDEB e tantos outros. Então, basta que você procure nós aqui também do Saúde no Ar para te alertar e chamar a sua atenção. Tem 2 ouvintes na linha, bom dia. Bom dia. Quem fala? Angelina, Tá falando de onde, Angelina? do IAPI. Diga, meu bem, pode fazer sua pergunta. É que meu pai botou o marca-passo tem 2 meses aqui no Santa Isabel. A semana passada ele sentiu assim um batimento muito forte, não sei porque ele se aborreceu. Aí levou o médico deu um remédio e ele sente também como se tivesse uma cãibra do lado. Aí eu gostaria de saber da médica se é normal ou porque ainda está em recuperação. Angelina, dentro da veia, ao lado, nesse braço do lado onde está o marca-passo, é passado um eletrodo que vai levar a energia do marca-passo até o coração. Todo portador de marca-passo no primeiro mês, ele não, após o implante, não deve fazer movimento brusco com o braço e nem pentear o cabelo com o braço do lado em que foi implantado o marca-passo. Mas depois de um mês, ele deve fazer movimentos suaves e uma massagem, você mesmo fazer, com óleo de amêndoa, fazendo sempre da extremidade na direção ombro. Então, das mãos, subindo o braço, o antebraço, até o ombro, que essa massagem poderá melhorar essa sensação de formigamento. É porque ele está muito parado e não está movimentando a circulação. Com relação a essa queixa da palpitação, que é a sensação de que o coração está rápido, provavelmente ele está fazendo alguma taquiarritmia, que é quando o coração dispara um pouco, ligado à ansiedade, ao medo, ao estresse.
Convém que o seu pai evite excesso de café, Coca-Cola, Pepsi-Cola, chocolate, chá preto, chá mate, essas coisas. Procurar o cardiologista que o acompanha, porque todo marca-passo ele possui um sistema de Holter. Quer dizer, ele monitoriza todo e qualquer batimento elétrico do paciente, batimento cardíaco. E aí, através da telemetria da programação, a gente pode ver que tipo de arritmia ele está apresentando. Como ele já é idoso, provavelmente a fibrilação atrial é a mais frequente nessa faixa etária. Existem vários medicamentos que podem controlar. Tem mais um ouvinte na linha, estamos quase finalizando o nosso programa de hoje, já agradecendo a participação de todos. Bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Dalva. Dalva, você está falando de onde, Boa Dalva? Vista, São Caetano. Ok, sua pergunta. É para a doutora Lenise. Se é a mesma doutora Lenise que trabalhava no São Rafael e operou minha filha há uns 6 anos, Claudine Porto Rodrigues. É a mesma, em pessoa. Sim. Como vai, Dalva? Doutora? É um prazer ouvi-la. Você Como tem vai, alguma doutora? dúvida? Estou ótima, graças a Deus. Oh, que bom. Quando eu vi o começo do programa, a senhora falar, eu falei, deve ser a mesma doutora. Eu vou saber se é a mesma doutora que operou minha filha Claudine. Tá grande fã-clube da doutora, viu? Ela vai voltar aqui, Doutora, já tá doutora, convidada. Então, muito obrigada, doutora. Graças a Deus, depois que Claudine a senhora fez a cirurgia de Claudine não teve mais nada. Acho que uns 6, 7 anos, nem me lembro mais o tempo. Mas graças a Deus ela não sentiu mais nada, ela continua bem, graças a Deus. Que bom, que Deus abençoe todos vocês. Amém, e abençoe a senhora sempre, viu? Obrigada, amém. Vida longa aí ao Claudio, que fez a cirurgia, colocou marca-passo, a família que está dando todo esse apoio e todos os profissionais da área médica que se dedicam a cuidar com compromisso, com ética, com humanização a todas as pessoas que precisam. A necessidade é grande, a carência é enorme, a falta de informação também. E se não houver essa rede de solidariedade, de articulação em prol da saúde, a saúde não vai acontecer, não é, doutora? Com certeza, Patrícia. E você está fazendo um trabalho muito bonito. Parabéns. Qual o seu nome? Meu nome é Patrícia, estou apresentando aqui o programa, pode perguntar. Eu já peguei o transporte, eu indo para Piripiri, no subúrbio, e eu desmaiei no torniquete. O motorista e o cobrador não sabiam o que fazer e me levaram para o posto de saúde, que hoje é a UPA. Sim. E eu fiquei lá o dia todo, a tarde toda, em observação. E falta de ar e tudo mais, entendeu? Tá bom. A gente já quer agradecer a sua participação aqui. Eu vou pegar só essa fala inicial da ouvinte para falar de outra coisa importante. Como deve ser a convivência da pessoa que usa o marca-passo, a família, o familiar, qual é a corresponsabilidade e da sociedade como um todo. Quando alguém passa mal, tem algum problema, como conduzir, que tipo de socorro dar, para onde encaminhar. Com relação a essa senhora Angélica, que teve um desmaio, essa questão do desmaio da síncope, ela pode ser multifatorial, pode ser porque você entrou em pânico, pode ser porque tem uma cardiopatia estrutural, pode ser a pressão que baixou muito. É uma coisa que precisa ser vista com um cardiologista em um desses centros que eu acabei de citar. E a família, como ela deve conduzir em caso de desmaio, de síncope. Coloca o paciente sempre deitado, a cabeça hiperestendida e elevar os membros inferiores. Ou seja, a pessoa fica deitada, a cabeça tem que ficar... Puxada assim, ó, hiperestendido o pescoço, puxar o pescoço elevado e deixar as pernas para o alto, que aí o paciente recupera mais rápido a circulação cerebral. Todo e qualquer portador de marca-passo, tanto o paciente quanto os familiares, eles devem estar conscientes que é um equipamento eletrônico que deve ser feito o controle regularmente, com o estimulista, com o médico especialista na área, e que a bateria ela tem um tempo que vai durar de 6 a 10 anos, que deve ser trocado, e deve ser feita também a profilaxia para endocardite bacteriana. Todo e qualquer foco de infecção deve ser tratado com antibiótico. Antes de fazer tratamento de cárie dentária, ele tem que tomar antibiótico. São cuidados com o portador de marca-passo. A gente quer agradecer muitíssima presença aqui da doutora Lenizes de Paula, ela que é médica cardiologista, arritmologista, uma profissional especializada nessa área de arritmia, e também ela que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia e falou hoje com a gente aqui sobre a questão do marca-passo. Tem algo mais a esclarecer, tirar dúvidas com relação ao nosso ouvinte, que pode buscar a rede de assistência, você que está acompanhando o Saúde no Ar, a porta de entrada para todos os serviços é exatamente a rede de atenção básica,
as unidades de saúde da família. É lá que você vai ter seu atendimento, vai fazer o seu cadastro e vai conhecer os profissionais que vão te encaminhar para as unidades de referência. Então, procure no seu bairro a unidade de saúde da família. Se não tiver, até porque já falamos aqui no programa anterior, na última quinta-feira, porque a abrangência ainda é pequena em Salvador, apenas 20% de cobertura, mas tem também os postos de saúde, né, os postos de saúde do seu bairro, e lá você vai também ter contato. A rede privada também ajuda, tem a Salvacor, Fundação Baiana de Cardiologia, outras clínicas especializadas nessa área de cardiologia. Procure o seu médico e mantenha a sua saúde em dia. Doutora Lenise, super obrigada pela presença, pelo esclarecimento, e aí o reconhecimento do seu trabalho vem mesmo dos seus pacientes. Eu acho que esse é o melhor atestado da competência dos nossos profissionais. Muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia, e um bom dia a todos vocês, ouvintes da Rádio Excelsior. Cientistas escoceses da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, criaram um timo, que é um órgão do corpo localizado ao lado do coração. Esse órgão é responsável pela produção de células imunológicas, conhecidas como células T. É a primeira vez que um órgão completo é criado dentro de um animal cobaia. No experimento descrito na publicação científica Natural Cell Biology, foram usadas células de camundongos. A experiência abre o caminho para a criação de órgãos artificiais que podem ser usados para transplantes nos seres humanos. Essa primeira experiência de criação de um órgão, né, em animais, desenvolvido em animais, mas que pode ser usado para o ser humano. Tá aí a boa notícia de hoje. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui, agradecendo a todos que ligaram, que participaram, fizeram o programa com a gente, a toda a produção, a equipe técnica, a você principalmente, que é a razão de ser do nosso programa. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês, muita saúde, até amanhã. Saúde no ar. Informação na dose certa.